Oi, eu sou a Sinara, a bruxa que vai te dar um conselho para sua semana. E nesse vídeo eu vou aconselhar as pessoas dos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou bruxa natural, sou bruxa devocional de Perséfone e taróloga. O deck escolhido para essa semana é esse deck aqui que chama The Wild Unknown. Eu tenho a versão de bolso, né, o Pocket Tarot, que as cartas são pequenininhas assim, mas é lindíssimo. É um tarô que tem uma ilustração linda, foi feito e desenvolvido não só a parte da ilustração, mas também toda a simbologia do tarô. Dentro dessas cartas aqui foi desenvolvido por uma artista plástica que é estudiosa de tarô e tem essa pegada de natureza selvagem mesmo. São cartas que são meio escuras assim, né, que trazem uma atmosfera meio obscura, mas são cartas lindíssimas. Tem essa coisa meio desenhado à mão, meio a lápis. É lindo. Claro que o deck não muda muito o que a gente vai tirar aqui, os conselhos vão ser os mesmos, mas se você gosta de tarô, se você se interessa por decks de tarô e gosta de ver decks diferentes, eu sempre vou dizer aqui qual que é o deck que eu tô usando. Lembrando também que essas são tiragens coletivas, então mesmo que eu esteja falando do seu signo, pode ser que nem tudo que eu disser aqui vai bater perfeitamente aí com os acontecimentos da sua vida e da sua semana. Então fica com aquilo que ressoa para você e o resto deixa fluir, deixa aí o universo levar para quem precisa receber essa mensagem. Eu peço também que você fique comigo até o final da leitura do seu signo, porque pode ser que no comecinho não faça muito sentido e você não esteja aí conseguindo conectar com a sua vida, mas lá pelo final eu posso trazer algum conselho que vai ser muito interessante para sua semana. Então fica comigo e vamos começar. Então vamos começar esse vídeo pelo signo de Capricórnio. Vamos ver então o que o tarô reserva para a semana dos capricornianos e das capricornianas. Vamos espalhar este tarô que parece uma serpente se espalhando pela minha mesa com esse verso lindíssimo. Vamos lá. As energias dessa semana. Os desafios dessa semana. E um conselho. Muito bem, gente. Temos uma semana aqui para a gente buscar equilíbrio em todos os âmbitos da nossa vida. É tempo da gente buscar equilibrar tanto as nossas questões práticas quanto as nossas emoções, e eu vou mostrar para vocês aqui como que isso aparece no seu jogo. A gente começa com a semana na energia aqui do Cavaleiro de Copas com a carta da Justiça, falando pra gente sobre a gente equilibrar e buscar o caminho do meio nas questões emocionais, né? O Cavaleiro de Copas, ele vem falando pra gente sobre a gente estar indo atrás das coisas da nossa vida com bastante paixão, sejam com relação a questões amorosas mesmo, ou seja com relação a questões profissionais. Tudo aquilo que a gente está buscando, a gente tende a estar indo atrás dessas coisas com bastante paixão, bastante foco, né? Com bastante vontade de ver isso realizado. O que a gente precisa tomar cuidado é para a gente não exagerar na dose e de repente ficar preso aí numa idealização dessas questões, numa idealização dessas situações, trazendo uma perspectiva menos realista daquilo que de fato pode ou não acontecer nas nossas vidas, né? Então é uma semana que traz essa energia de impulso, de paixão, de movimento, de correr atrás das nossas questões, mas que também traz a energia da carta da Justiça, pedindo para a gente buscar um equilíbrio entre os polos, buscar caminhar o caminho do meio, que é o que vai ajudar a gente a chegar lá, nesse lugar onde a gente quer chegar. Quando eu pergunto sobre os desafios para os capricornianos e para as capricornianas essa semana, a gente tem um Ás de Copas e um 5 de Ouros, falando pra gente sobre os desafios estarem bem relacionados com as nossas questões emocionais e as nossas questões materiais, né? Então o Ás de Copas trazendo aí pra nós que de repente a gente pode estar bastante
mergulhado nas nossas emoções essa semana, o que é desafiador para a galera aí de Capricórnio, né? Tá nessa profundidade das emoções, de repente refletindo sobre como as coisas da sua vida material se refletem nas suas emoções. Pode estar acontecendo alguma questão de escassez na sua vida, que é o que o 5 de ouros traz aqui para nós. Você pode estar sentindo alguma falta. E aí essa falta te coloca nesse lugar aqui, né, desafiador do Ás de Copas numa carta de desafio. Então, o que a gente precisa lidar essa semana de desafio são justamente a gente saber equilibrar as nossas emoções nos momentos de crise material e a gente saber lidar com as crises materiais sem que isso abale tanto a nosso emocional, sem a gente deixar isso nos abater profundamente. Eu sei que a gente precisa de segurança, que a segurança é importante na nossa vida, segurança material, né? A gente saber o que vai acontecer, a gente ter uma perspectiva para a gente se preparar. Eu sei que Capricorniano gosta de andar num solo firme, mas de repente, se você está passando por uma fase essa semana que não está assim tão sólida, é importante que você então busque cuidar de como isso reflete no teu emocional. Quando eu peço aqui um conselho então para a semana de vocês, a gente tem um 9 de ouros com uma carta da Imperatriz, que vai falar pra gente que é importante você lembrar que diante da crise, né, olhar para a sua crise, olhar para um momento desafiador da tua vida, lembrando que você já construiu muita coisa. O 9 de ouros lembra a gente do nosso plantio e da colheita que a gente ainda tem para fazer. Lembra de todo o trabalho árduo que a gente faz na nossa vida para alcançar as nossas coisas, e isso, assim, tirando de um campo filosófico e trazendo para o campo mais realista, a gente pode estar falando do seu trabalho diário, sabe? Do acordar cedo, do ir trabalhar, da dedicação diária que você tem no seu trabalho, no seu estudo, naquilo que você está colocando energia. Tudo isso é plantio. E quando a gente está passando por uma fase difícil, é importante a gente lembrar que isso é um pedaço do todo. O 9 vem aqui trazendo pra gente essa perspectiva do todo. O todo ainda é muito maior, né? Então, calma, respira. Vamos aqui resgatar a nossa Imperatriz, que lembra a gente que tudo tem o seu tempo de ser, que a natureza tem o tempo dela, que as coisas têm o tempo de florescer e que a gente precisa também saber navegar, né, na nossa natureza, entre aquilo que é abundante, aquilo que dá muito certo e aquilo que pede mais recolhimento, que pede estratégia, que pede que a gente seja mais equilibrado, mas principalmente estratégico ali com relação à nossa vida, né? A gente nem sempre vai estar no alto, mas nem sempre a gente vai estar no baixo. A vida é esse fluir das coisas. Então, essa semana, para os capricornianos e capricornianas, é lidar com as emoções, buscar equilíbrio, cuidar das finanças e principalmente lembrar que tudo tem o tempo de ser. Muito bem, agora chegou a vez das pessoas do signo de Aquário. Vamos ver o que o tarô reserva para você, pessoa do signo de Aquário. O que teremos essa semana para os aquarianos e para as aquarianas? De energias da semana. Desafios e conselho. Certo. Bom, minha gente, essa semana para os aquarianos e para as aquarianas, a gente tem aqui energias que vão pedir um pouquinho mais de recolhimento. Para você do signo de Aquário, essa semana vai ser uma semana mais introspectiva, uma semana de autopreservação mesmo, de você trazer um conforto a si mesmo, a si mesma. A gente tem aqui, então, a semana vai começar com 2 de espadas e um 9 de paus. Vai falar pra gente, então, sobre uma semana em que a gente vai sentir um pouco de dificuldade de enxergar algumas coisas com clareza, né? A gente tem aqui
um 2 de espadas, que vai falar pra gente, essa carta vai mostrando aqui, ó, é como se a gente estivesse num período de eclipse, que a gente tem dificuldade de enxergar as coisas com clareza, tá tudo meio obscuro, e não quer dizer necessariamente que a gente esteja passando por uma fase difícil, é mais um anuviamento da nossa própria mente. A gente tá com mais dificuldade, seja por cansaço, esse 9 de paus fala que a gente pode estar bem cansada essa semana, pode estar vindo aí de movimentos de uma semana, de outras semanas, né, cheia de produção, cheia de muita coisa para fazer, de pouco descanso. Então a gente chega aqui, iniciando essa semana, com a cabeça meio anuviada de cansaço mesmo, né? E ainda assim temos coisa para fazer, ainda assim ainda tem bastante coisa aí, né, no prato dos aquarianos para serem resolvidas. Então a gente tem uma semana que vai pedir de você saber dosar aí a quantidade de trabalho com a quantidade de descanso. Nem sempre a gente consegue, né, reduzir a carga de trabalho, mas aí aqui vai ser importante priorizar o seu descanso. Então se você tiver a oportunidade de descansar, tiver a oportunidade de desligar um pouquinho aí a antena, né, e se voltar um pouquinho mais para dentro de si, essa semana isso vai ser extremamente importante para você, extremamente produtiva. O descanso, né, eu digo. Então, quando eu pergunto aqui sobre os desafios, a gente tem cartas que tem a ver com cansaço, minha gente, porque a gente tem aqui um 5 de copas, que vai falar pra gente sobre a gente estar nesse lugar como que eu vou dizer? É meio de desilusão, né? Das emoções. Não é nem de chateação, mas é de um movimento de desilusão mesmo, que a gente sente um pouquinho de desânimo, né? Um desânimo que vem de dentro, né? É um desânimo profundo, mas isso vem muito desse lugar da incerteza do 2 de espadas junto com esse 9 de paus. Vem trazendo para nós muito esse lugar de tô muito cansado, então não sei se eu quero continuar fazendo isso daqui, né? Vai tirando um pouco a nossa criatividade, porque também temos aqui, na casa dos desafios, um 3 de paus, que fala pra gente sobre a gente estar com dificuldade justamente de enxergar esse caminho, né? De enxergar essas possibilidades, de enxergar através desse portal de possibilidades. Então a gente fica aqui no mundo preto e branco, porque a gente tá muito, muito cansado, e aí esse cansaço vai trazendo esse desânimo, né? Essa frustração até com o caminhar das coisas. E aí o conselho do tarô, então, vem pedindo para você lidar consigo mesma, né? A gente tem aqui uma carta da força com uma carta do eremita. Essas cartas são lindas nesse deck, porque a gente tem aqui, né, começando com esse leão da carta da força, que traz essa gentileza, né, da rosa na boca, que a gente já sabe que a carta da força fala muito pra gente sobre a gente lidar com as nossas próprias sombras, com nossos próprios fantasmas aí, com os nossos próprios demônios, mas de maneira gentil. Não é a gente ignorá-los ou lutar com eles de maneira agressiva, é a gente acolher a nós mesmos em todas as nossas faces. Então, de repente, se você não tá conseguindo ser muito criativa, muito ativa, muito produtiva essa semana, se acolhe você no seu cansaço, acolhe esse cansaço e descansa, né? A gente tem a carta do eremita te chamando para dentro aí, né, da sua casquinha de tartaruga aqui, te chamando a enxergar as coisas com calma na tua vida, olhar para sua vida, voltar-se para dentro de si, enxergar a si mesmo com mais calma, né? Iluminar esse interior, esse seu lado seu consigo mesmo. Então, é uma semana para estar mais introspectiva, mais voltada para dentro, lidando com essas questões que pode surgir aí umas questões de auto-julgamento, né? De autocobrança. Então, é um grande convite aqui da carta da força para lidar consigo mesma de uma maneira mais generosa, mais carinhosa, voltando-se sempre para dentro, lembrando da tua história, de todas as batalhas que você já venceu, de todas as semanas difíceis que você já superou, né? E lembrando que você tem essa força para fazer isso, sem permitir que esse cansaço e essa frustração que pode ir batendo aí ao longo da semana, justamente pela necessidade de descansar,
te impeça de fato seguir o teu caminho. Descansa primeiro e corre atrás de tudo depois. Então chegou a vez de você, pessoa do signo de Peixes. Vamos lá então ver o que o tarô traz para você essa semana. Bom, vamos lá ver aqui as energias, os desafios e os conselhos para os piscianos, piscianas essa semana. Bom, deixa eu ver aqui. Ok, certo. Bom, pessoas, acredito que vocês aí, piscianos, a grande maioria de vocês anda se dedicando bastante a alguma coisa, né? Anda trabalhando bastante. A gente começa aqui com uma carta de 8 de ouros. A gente tem aqui uma aranha tecendo uma teia bem minuciosa, né? Bem trabalhosa. Então acredito que vocês estejam aí uma semana de bastante trabalho, uma semana de bastante coisa para fazer, mas de um trabalho que ele é prazeroso, né? É esse trabalho minucioso que nos orgulha no final. Então, muito provavelmente, muitos de vocês estão envolvidos aí se dedicando a um trabalho ao qual se orgulha, ou irá se orgulhar quando esse trabalho estiver pronto, né? É a carta do artesão, o 8 de ouros, então é aquela carta que fala sobre um trabalho feito com esmero, um trabalho feito com dedicação. Então a gente tem essa semana já nessa energia da dedicação, do volume de trabalho, e aí não à toa, junto com essa carta, a gente tem um 4 de espadas, que vai chamando você também a lembrar que você de vez em quando precisa desligar um pouquinho e descansar. Essa carta vem te chamando bastante, essa combinação, na verdade, a produzir no tempo de produzir e descansar no tempo de descansar, né? Então, é a gente buscar esse equilíbrio. Essa vai ser uma semana de bastante trabalho, uma semana de bastante movimento nas questões de trabalho e de estudos, né? Então, tudo isso que exige a sua dedicação, essa semana vai estar ali, ó, fluindo, mas também com esse alerta aqui do 4 de espadas, te lembrando que também às vezes é importante você desligar um pouco, deitar, descansar a mente, para que também você tenha clareza para continuar, clareza e destreza para continuar exercendo esse trabalho minucioso aí. Quando a gente vai saber aqui sobre os desafios, então, para os piscianos e piscianas durante essa semana, a gente tem uma carta do 8 de espadas, juntamente com o 8 de paus. Então, o que essa combinação, esses 8 estão querendo dizer aqui pra gente, né? Aqui a gente tá falando sobre talvez de se sentir preso nessa teia aqui de muito trabalho, e aí a gente tem dificuldade de romper esse casulo para que de fato a gente consiga descansar. Então a gente tem um 7 de espadas falando pra gente sobre esse lugar de prisão de alguma maneira, mas que é uma prisão que a gente precisa romper o casulo, a gente precisa sair desse lugar, a gente tem condição de sair desse lugar, é um lugar feito pra gente sair, um lugar que a gente mesmo se colocou, né, de alguma maneira, a gente mesmo se enrolou nessa situação e que aí a gente tem sim total condição de sair de lá, mas que vai exigir da gente algum esforço, né? Acho interessante essa ilustração aqui ser justamente um casulo, porque coloca a gente nesse lugar. Você consegue sair sozinha. Se você precisar, se você esperar a ajuda de alguém, essa ajuda pode ser mais prejudicial do que te ajudar. Então, vai te exigir um pouquinho de coragem, um pouco de esforço para sair desse lugar. E isso pode também ser desafiador, porque a gente tem junto aqui na carta do desafio um 8 de paus, que vai falar pra gente sobre a gente estar se sentindo um pouco reativo, apesar do cansaço. A gente está sentindo que a gente está sofrendo algum tipo de ataque, então você se coloca nesse lugar de defensiva. E justamente esse lugar de defensiva que você está se colocando pode ser
esse casulo que está te impedindo de sair e fazer as coisas que você precisa fazer. Então, existe muito trabalho, existe a necessidade de descanso durante essa semana, mas na verdade as questões que você está tendo que enfrentar essa semana, elas são muito mais internas do que externas, né? A semana tem uma energia de bastante trabalho, mas você tem muito trabalho interno para fazer aí também, né? Então, não esqueça de fazer esse trabalho também. Não esqueça de olhar aí o que você precisa se libertar, porque quando a gente vai aqui para as cartas dos conselhos, a gente tem um 2 de copas e um 3 de espadas. Então, isso aqui pode muito estar falando do âmbito relacional, então pode ser que alguns de vocês aí, piscianos, estejam enfrentando alguma crise no relacionamento e que está te trazendo esse lugar de mágoa, né, que é aqui o 3 de espadas, fala muito sobre isso, fala sobre uma relação, pode ser uma relação profissional também, né, alguma coisa, alguém aí nas suas relações que te magoou. Então pode sim, pode estar falando sobre relacionamento amoroso em crise para alguns piscianos, pode estar falando sobre relações profissionais também em crise para algumas outras pessoas, mas de uma maneira geral, o conselho dessas duas cartas juntas é que a gente aprenda a lidar com as questões do relacionamento, de relacionamentos, também por um viés mais racional. O que o 3 de espadas fala muito pra gente? A gente pode estar se sentindo chateado com algo que alguém fez pra nós. O que a gente sente que alguém fez pra nós. Mas muitas vezes é interessante a gente olhar para essa situação por um viés mais racional. E a gente buscar entender o que aconteceu e por que aconteceu. Não necessariamente num lugar de perdão romântico, de aceitar de repente o que essa pessoa fez com você, mas de trazer uma racionalidade para essa situação, para que você também possa deixar ela ir e não ficar sendo consumido por essa mágoa, sem ficar sendo consumida por essa mágoa. Então, essa semana, gente, é uma semana para buscar descanso, é uma semana de trabalho interior, é uma semana de romper casulos, de sair de situações que te amarram, de sair de situações que te aprisionam, e que você se sente sempre nesse lugar de defensivo, sempre nesse lugar de preciso me proteger, preciso me cuidar, tô sob ataque de alguma maneira, né? E principalmente, dentro das relações, a gente buscar entender que o outro, que nós não somos o outro e o outro não é nós. Então, não é você, né? Então, não dá pra gente esperar do outro aquilo que a gente faria, ou esperar que o outro não fizesse algo que você jamais faria. Então a gente precisa considerar o outro como o outro e você como você. Por isso que o 3 de espadas é importante aqui essa semana para você. De uma maneira geral. Aqui eu sozinho. Eu corto essa parte, não tem problema não. Só deixa direito aí. Segura aí, só segura. De uma maneira geral, para os piscianos essa semana, a gente precisa buscar o descanso, cuidar do nosso trabalho com esmero, mas também lembrando, né, que a gente também não pode ficar aprisionado nesse lugar de trabalho, de excesso. Precisamos nos libertar daquilo que nos aprisiona, sair de situações que nos coloquem sempre num lugar de defensivo e lembrar que nós agimos por nós e não dá para esperar o que nós faríamos ou não do outro. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, curtir e compartilhar com seus amigos que gostam de tarô. Clica também no sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui todas as semanas com conselhos para os signos, conselhos do tarô. Me segue também nas minhas redes sociais, @abruxa_que, Q-U-E, e vamos nos falando por lá. Por hoje é só. Até mais!